Então, agora nós vamos falar sobre a pessoa do fundador, que é de onde veio a inspiração, né? Nosso fundador Eduardo Rivelli. E eu vou falar de uma coisa assim, que às vezes o pessoal fala, mas você vai falar desse jeito mesmo, você é casada com ele, apaixonada com ele, né? Mas não só nesse sentido, a gente acaba tendo por ele um respeito, uma admiração, não que ele seja santo, que não é, né? Cheio de pecados, cheio de misérias, mas Deus fala ao nosso coração através dele, né? Deus fala conosco através dele. Deus queima no meu coração, às vezes, quando ele dá uma direção para a comunidade. Às vezes, uma forma de falar alguma coisa queima em mim, particularmente em mim, e muitos meus, falam, é isso que ele falou, né? Entendi. Nossa, mãe. Mais ou menos, sabe o Zé Maria falou agora? De repente, eu percebo que eu falei assim, claro que nós estamos em processo de discernimento, tá, Zé? Estou falando só que, a hora que ele falou assim, desde novo eu pensava que se eu for uma comunidade, eu precisava desse negócio de ser mãe. Entendeu? Falou assim, é isso. Traduziu, né? O que já estava dentro de mim, ele externou. O fundador, mais ou menos, é isso na vida da gente. Algo que eu não conseguia muito bem expressar, ele recebeu uma inspiração de Deus, trouxe à tona, e eu entendi. É isso. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, numa nova comunidade que é autêntica, né? Uma nova comunidade autêntica tem essa inspiração de uma pessoa, ou de duas pessoas, né, de fundadores, mas normalmente de um fundador. Claro que tem um grupo com ele, que são os cofundadores históricos, não quer dizer que... Nós vamos aprofundar também, onde aprofundar mais para frente, que o cofundador é aquele que está junto com... E o cofundador histórico é aquele que fez parte daquele grupo de origem da comunidade, que participou daqueles primeiros momentos, daquela primeira inspiração, daquele sentir o que Deus estava falando e anotar, estava naquela história. Tá, mas do fundador partiu e veio a ideia de Deus, né? Veio as direções principais, o desejo principal, né? O desejo nasceu e nasce sempre do fundador, até hoje. Claro que a gente acrescenta algo, né? Eu, como pessoa portadora do carisma também, porque eu devo estar nessa comunidade se eu sou portador daquele carisma também. Não porque aqui é um grupo de pessoas que são interessantes, que eu gosto de conviver, que eu gosto de estar. Não, eu tenho o carisma que tem também no fundador. Claro que nele está a inspiração, a voz, a revelação de Deus sobre aquele carisma. Mas em mim tem aquele carisma, eu estou aqui porque eu tenho também o carisma. Claro que ali eu acrescento algo, né? Mas Deus é muito organizado, ele não sai dando inspiração para todo mundo, porque imagina, virava uma bagunça, né? Acaba que as inspirações principais, que vão nortear a comunidade, que vão direcionar a comunidade, que vão determinar algo que, lá daqui 20 anos, vai ser uma coisa importante para a comunidade, passam pelo fundador. Né? A gente fala até às vezes assim, que ele vê a comunidade lá na frente, ele é um sonhador, né? Tem hora que a gente fala, nossa senhora, o Du está sonhando tanto, e sonha muito, sonha muito. Quem convive que sabe. Acordado, né? Mas Zé, eu penso assim, tinha um tempo que eu falava assim, gente, Deus, ele está viajando na maionese. De repente, as coisas que ele planejava, está tudo acontecendo, e eu falei, nossa senhora, eu que estava muito freando. Hoje em dia eu não freio mais nada, porque a inspiração está vindo nele, e eu não sei o sofrimento e a angústia que está dentro do coração dele, de uma inspiração que só ele vê, entendeu? Ele vê uma coisa, gente, quase que assim, projeta coisas lá para frente que eu não consigo imaginar. E dentro dele eu percebo que tem aquela angústia até da espera daquilo ali se realizar, né? E depois, de repente, vai acontecendo e já fala, nossa, mãe, né? Eu percebo que é inspiração de Deus mesmo.
É. É. Isso, no fundador tem isso. Tem muitos anseios, muita coisa que não dá para a gente explicar. E às vezes a gente quebra a cabeça. E às vezes a gente quebra a cabeça brigando, né? Quebra a cabeça brigando por alguma coisa. Fala, nossa, pelo amor de Deus. Aí deixa a coisa acontecer, vai, né? Claro que tem um conselho, pessoas que ajudam, que não do tal, aí ajudam ele a identificar, discernir, tudo, mas normalmente é uma pessoa que tem muitas inspirações. Deus fala o tempo inteiro, né? É claro que dentro do coração dele, do fundador, normalmente tem um desejo de santidade, né? Porque quando não tem, é preocupante, porque ele não consegue ouvir com clareza as coisas, né? Já é tudo muito confuso. Porque, ao mesmo tempo que está projetando, está vivendo aqui, hoje a realidade é uma, está projetando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade de hoje. Então, no coração do fundador, também, normalmente, tem um desejo de estar próximo de Deus, de parar, de escutar Deus. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um certo cuidado, que ainda estamos melhorando nesse ponto, de deixar o fundador rezar. Porque às vezes não deixa nem o fundador rezar. Porque ele está tão em tudo, como alguém que consegue perceber cada partezinha da comunidade, está tão envolvido em tudo um pouco que a gente sufoca, não deixa nem ele para a capela rezar. Então, hoje já está melhorando, e a comunidade está começando a amadurecer, a conseguir dar passos de executar para que ele ouça Deus. Em algumas funções não está em escala de serviço, e às vezes você fala, não está nessa escala de serviço, não é porque é melhor que os outros. Não, porque às vezes, naquele momento, ele está num negócio que precisa ouvir Deus para aquilo, para a obra, né? Para o carisma, entende? Não é porque não está, porque não faz, não gosta de fazer, não. Porque a missão do fundador é ouvir Deus. A função do fundador é ouvir as direções de Deus para aquela comunidade. Né? Mas, né, praticamente, executar, no início, sim, muito execução, muito fazer junto. E nós ainda estamos no início, tá, gente? Quando a gente fala assim, no início, nossa comunidade é muito nova. Né? Nós estamos no início. Tem coisa que a gente está descobrindo ainda. Tem coisa que a gente descobre, de repente a gente descobriu, isso faz parte do carisma, nem tinha identificado, entendeu? Como a gente está se envolvendo hoje no Pró-Vida, na questão da luta pela vida, né? Coisas desse tipo que a gente está se descobrindo, coisas que a gente está descobrindo agora no relacionamento com famílias, na forma de evangelizar famílias, que a gente está percebendo que ali tem alguma coisa do carisma, né? E que ele tem nos mostrado, o Du tem falado com a gente tem percebido. Então, hoje, a principal função do fundador é ouvir Deus para a comunidade. E a gente precisa deixar, né? A gente precisa deixar, porque senão a gente vai correr o risco de passar por caminhos que a gente não tem que passar, se a gente não deixar ele ouvir Deus. Né? Então, outra coisa, o carisma, a pessoa escolhida por Deus, né, para ser um fundador, aquele carisma está no coração dele da vida inteira. Não é uma coisa, de repente, ele falou assim, você é um fundador, saindo da câmera aqui, né? Você é um fundador, então, a partir de hoje, vou fazer assim, assim, assado. Não. A história dele nos diz algo sobre aquele carisma. Claro que é importante estudar a história, procurar na história. Nós não temos todos escritos sobre isso ainda. Como eu disse, nossa comunidade é nova. Tem coisas que a gente não sabe ainda, mas acaba que a vida do fundador passa a dizer algo sobre a comunidade. Exemplo, vou citar um exemplo de um fato que marcou, e isso me marca, como eu percebendo o carisma no Du antes de existir comunidade. A primeira pregação do Du que ele fez, ele era novinho, né, do grupo de oração já, tinha pouco tempo, tinha experiência com Deus, e como quem já fez a primeira pregação sabe, mas é difícil, né? Quem é pregador, a primeira pregação normalmente fica nervoso, não sai quase nada com nada que você falou, e normalmente tem um texto ali que você fala rapidinho, dentro de 10 minutos você acabou a pregação. Quem né?
Não é verdade? Fui fazer isso quando eu fui, a primeira vez que eu fui animar o grupo, foi assim, né? Falaram comigo assim, agora você vai animar o grupo, beleza. Aí eu peguei o microfone, só canção, sabia bater palma, vamos bater palma, tal, tal. Aí chegou, vamos rezar. Levanta o braço, pede o Espírito Santo. E acabou, mas que eu estava travada, assim, não conseguia fazer nada, parecia que eu estava dura. Então, com o pregador, a minha animação durou... eu achei que foi demais, só que eu olhei no relógio, tinha durado 5 minutos. Eu tinha cantado 3 músicas, feito oração e ainda pedido o Espírito Santo. 5 minutos. Falei, nossa senhora, tempo recorde. E eu achei que estava ali, tinha meia hora já que estava fazendo animação. Pregação, mais ou menos a mesma coisa, né? Por mais que se prepare, fique nervoso. Como eu estou nervosa na frente das câmeras, o Tulinho sabe que eu fico nervosa. Para falar para as pessoas uma coisa, falar nas câmeras eu acho que é outra coisa. Aí, o Du foi pregar numa roça chamada Lambari. Primeira pregação da vida dele. Chegaram para ele e ele preparou uma coisa, foram rezar para ele em intercessão e deram uma outra palavra para ele. De repente, qual a palavra? João 3. Exatamente. E ele ia pregar sobre o Espírito Santo. Aí, novinho, né? A gente não sabia nem falar direito. Aí ele, meu Deus do céu, então eu vou lá falar, o que que isso quer? Chegou lá, pegou o microfone, leu a palavra, pregou uns 5 minutos, que ele não conseguiu pregar mais do que isso, e falou, fecha os olhos e vamos rezar. A hora que ele falou, fecha os olhos e vamos rezar, começou um vendaval naquela roça. A poeira levantou e, de repente, o povo estava tudo sendo batizado no Espírito dentro daquela capela. E ele não tinha sequer falado muita coisa, né? Porque estava nervoso, primeira pregação, de repente era outra coisa, preparou uma coisa, tinha que falar outra. E aquilo o marcou, e a gente só identificou, e gente, vou identificar isso agora, eu acho que tem nem 3 anos, que foi um sinal do carisma, que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo numa pregação mais ou menos, entendeu? Numa condução muito mais ou menos, e teve sinais, inclusive, exteriores, não só dentro da capela. O vento sopra onde quer, né? Você ouve o ruído, não sabe onde é. Isso aconteceu. É um exemplo de que na vida do fundador, os fatos que acontecem até antes da fundação já existem. Entendeu? As situações pré-existentes dizem sobre aquele carisma lá na frente. A história do relacionamento com o pai nos diz muita coisa em relação ao nosso carisma. Quando ele prega, né, sobre o carisma, sobre família, muitos já ouviram, tudo, nos diz muita coisa sobre o nosso carisma. E hoje tem dito muito mais, porque o fundador já é casado, pai de 3 filhos, a forma como se relaciona com a família, né? Nos diz algo sobre o carisma, que aquele momento lá da história dele dizia algo, entendeu? E isso nós vamos descobrindo, e vocês vão aprofundar nisso, não dá para aprofundar aqui, mas vai nos dizendo com o passar dos anos, os fatos, as pessoas que passaram pela vida, as pessoas que criaram, entendeu? Momentos, situações, envolvimentos, sei lá, tudo nos diz algo sobre o carisma. Então, a fundação está no coração dele antes de partir do desejo dele. Vou começar essa obra. Eu lembro que ele... Eu não namorava com ele ainda, eu nem tinha nada com ele, namorava com outra pessoa, e eu era coordenador da intercessão e ele coordenou o grupo de jovens. Eu tinha 16 anos, ele também. E ele falava comigo assim, Deus está falando um negócio comigo, eu vim falar com você porque você coordena uma intercessão. Mas pede para Deus, na oração lá, pede para Deus para ser claro comigo, porque eu não estou conseguindo entender. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que esse menino está falando? Ele é coordenador, acho que ele era coordenador do grupo, da pregação, não sei. Não estava no momento de começar a comunidade, mas dentro dele tinha uma coisa, a gente não tinha nem envolvimento afetivo para falar, que esse menino está chegando perto de mim para falar alguma coisa, entendeu? Pedir para eu rezar para ele. E ele falava assim, parece que tem mais para nós. E eu ficava assim, o que será que tem mais para nós, gente? O que será que tem mais para nós? Eu estou aqui no grupo rezando, intercedendo, servindo a Deus. O que mais que Deus quer? E aí tinha já uma inquietude, né, dentro do coração dele. Então, conhecer a história da comunidade, nós vamos aprofundar nos próximos anos. E aí nós vamos citar várias situações, não vou citar agora. Né?
Uma coisa que eu já disse isso, me dizer de novo, normalmente o que o fundador diz ou fala ou pede são respostas para a minha vida. Exemplo, esses dias para trás, ele foi para um retiro, estava até com ele, e ele estava lá, nós estávamos rezando, ele falou, Deus me respondeu. Eu falei assim, como assim? Aí a pregação, que não tinha a ver com o que Deus falou com ele, não tinha tudo a ver, não, tinha a ver, algumas coisas. Ele falou, estou com isso no meu coração, tem uns dias, mas eu estou esperando passar para eu entender direitinho o que eu tenho que fazer. Aí era coisa relacionada à organização da nossa rotina de oração, tanto dos membros de aliança como de vida. Aí, quando eu estava no retiro, a gente partilhou, eu falei, nossa, Du, é isso mesmo que Deus quer pedir para nós. É organização mesmo, disciplina, como que a gente ia rezar, né? De repente, acho que não sei se foi o Valdo, uma pessoa virou e falou assim, Du, Deus falou com você mesmo, porque era exatamente o que eu estava precisando. E cada um, depois que começa a fazer aquilo que Deus falou através dele para fazer, né? Essa organização, essa rotina de oração. Aí, de repente, a pessoa vai respondendo e fala assim, gente, mas como pode Deus te falar uma coisa dessa? Era exatamente o que eu precisava. E a gente tem muitas respostas a partir do que as inspirações vão sendo faladas, vão sendo dadas. A gente tem resposta para a nossa vida. A gente entende com clareza, ou parece que aquilo ali se encaixou em mim, entendeu? Aquela inspiração. Eu senti assim, um alívio. Que bom que passamos a viver isso, entendeu? São coisas que vêm da inspiração também. Eu vou passar um videozinho. Então, essa força, né, essa inspiração, que é a primeira característica, então, ainda do fundador, é ter a inspiração. Vai se clareando com o passar do tempo. Que inspiração é essa? Eu não sei. É interessante que o fundador não sabe nada, né? Quando a gente pede para ele no início das nossas comunidades, como é que se faz isso? Eu não sei. Mas como é que vai ser a formação? Eu não sei. Mas como é que vai... Eu não sei. Ele não sabe. Realmente ele não sabe. Realmente ele não sabe. Por que ele não sabe? Justamente porque é uma inspiração de Deus. Ele vai ter que procurar no coração de Deus. A função do fundador é buscar no coração de Deus todas as coisas. Essa é a principal missão dele. Na fundação do ato de fundar, a principal missão do fundador é buscar o que é no coração de Deus. Isso leva tempo. Isso tem também um caráter de muita paciência. E isso traz também sofrimento. Por quê? Porque o maior sofrimento do fundador é não estar fazendo a vontade de Deus. Conferem vocês, fundadores? Esse é o pior sofrimento. É mais sofrimento, esse sofrimento de não estar fazendo a vontade de Deus, do que o sofrimento da perseguição, do sofrimento com a família, do que Esse sofrimento no coração do fundador, ele é um sofrimento essencial. Ele é um sofrimento que acompanha, ele sofre como dores de parto, porque ele precisa auxiliar, né, a nascer essa graça, a nascer essa criança, né? Mas em tudo ele precisa pedir para Deus como será isso. E esse é o parto que ele sofre. A segunda característica de um fundador é a capacidade de comunicar. 2. A capacidade de comunicar. Comunicar o quê? A inspiração. Então, ele exerce uma força de atração. Ele tem dentro dele como que um ímã no mesmo carisma. Aquele que vai se identificando, aquele que vai se aproximando dessa pessoa, vai olhando para ela e vai dizendo uma frase muito simples. Eu também penso assim. Eu também quero viver assim.
Detectar a vocação de um membro da comunidade é quando ele olha para o nosso fundador, quando ele olha para os mais velhos, e ele diz, eu quero viver assim. É isso que eu penso. É isso que eu confirmo, né? Bate o coração dentro da gente e a gente diz o quê? Eu confirmo, é isso mesmo. Eu me lembro quando a Chica pregava no início da comunidade, antes ainda, no grupo de oração, quando ela falava, quando ela externava a palavra, aquele fogo dentro dela, eu dizia dentro de mim, e aquilo ia crescendo, é isso mesmo, eu também quero, é isso mesmo. O membro que não chega a dizer isso, já está determinado que ele não tem vocação. Não tem um chamado. Isso é óbvio. É porque é tão óbvio que a gente não enxerga, né? É tão óbvio que a gente não enxerga. Porque a gente está estudando, né? E colocando para o membro da comunidade toda a história da comunidade, vai falando. Mas, se no primeiro mês, essa pessoa que eu trago para dentro da minha comunidade, primeiro, não sai do pecado e não tem comunhão, ou seja, não admira, não pensa como, no sentido do carisma, no sentido da palavra, no sentido tudo que a gente estudou, da igreja, da espiritualidade, né? Não, mas eu não acho que tem que ser assim a oração comunitária. Não, mas eu não acho que tem que ser assim a oração pessoal, não. São pessoas assim, não dá certo, tem que colocar outras coisas aqui. Essa comunidade está muito fraca, né? Olha só, eu trouxe esse documento, nós temos que estudar esse documento aqui. Você não gosta de estudar aí, vida fraterna, né? Então, aquele membro que está sempre contrário, né? Eu não digo uma sugestão, eu não digo uma opinião, uma ideia que enriquece. Porque cada membro traz também um enriquecimento. Mas eu digo aquele que já, de certa forma, mostra o contrário. Não tem vocação. Então, a capacidade de comunicar a inspiração é do próprio fundador. Primeiro do fundador. Por quê? Porque a inspiração está toda nele. Outro vídeo que eu queria fala sobre a vida, fala sobre a história de vida do fundador e o que ela nos diz, sabe? O que é importante a gente buscar na história de vida do fundador. E tem muita coisa que a gente ainda está em processo. Porque a gente não sabia disso. Na sua escola de formação, a gente descobriu que o fundador tem o carisma desde que nasceu e que na história do fundador tem traço. E a gente foi descobrindo e estamos em descoberta, né, de situações que dizem do carisma desde antes. E a gente foi descobrindo, por exemplo, que quando o fundador era jovem, o que acontecia? Arrebanhava muito jovem. Aí depois o fundador virou pai de família, traz consigo muitas famílias, entendeu? E a formação acaba se acentuando nesse sentido. A comunidade tem característica muito, né, claro que nós podemos ter celibatários, solteiros, tudo isso. Padre até, né, sei lá se vai ter, mas pode ser. Mas é uma comunidade que caracteriza muito por famílias, traços da fundação, né? Por exemplo, na Canção Nova, o Padre Jones é músico. Pensa a quantidade de músicos que tem na Canção Nova. Então, características da fundação, estou citando exemplo, né, da Canção Nova também. E isso nós estamos em descoberta, mas já temos muita coisa em que vocês podem estudar. Outra coisa é sobre... Depois a gente foi descobrindo também que a gente precisa buscar com o fundador algo que acaba sendo uma paternidade espiritual. Né? Muitos hoje em dia tomam benção, às vezes. Né? Falam, não, mas é meio mais novo que eu, sei lá, vou tomar benção. Né? Por quê? Porque é como se fosse ele que gerou, né, aquilo ali onde eu estou vivo. E aquele carisma foi gerado nele. Então, é como se fosse uma paternidade mesmo. Então, um respeito, uma proximidade, né? Não é um respeito de distanciamento, mas um respeito de proximidade, de estar junto, de ouvir algo, claro, muito pecador, né? Mas às vezes uma palavra que diz na brincadeira ou num momento de fraternidade, a gente presta atenção. Hoje o Túlio até às vezes escreve ou grava uma frase, de repente a gente percebeu que aquilo ali diz algo que a gente nem imaginou naquele momento que dizia, numa formação, uma pregação.
É mais ou menos assim, um contato com uma pessoa que é importante para Deus, que é importante para a nossa comunidade, que é importante para a minha vocação. Né? Uma pessoa que disse um sim, que não estava nem sabendo o que estava fazendo, mas fez, e que desperta nele um desejo de estar com Deus. Né? Mesmo com todas as infidelidades, com todas as misérias, existe nele um desejo de estar com Deus. Né? E assim, hoje, como esposa, eu percebo isso. Né? Percebo que tem inúmeros pecados. Mas existe nele aquele medo de não fazer a vontade de Deus. É um medo mesmo. Entendeu? Um medo de não conseguir pôr para fora, né? Externar aquilo que Deus está inspirando. Às vezes tem coisa que eu pergunto para ele e fala assim, não vamos conversar sobre isso não, deixa eu entender. E às vezes demora dias para ele conseguir entender alguma coisa, e ele nem põe para fora, ele nem fala. Às vezes as pessoas estão falando sobre aquilo e ele não quer falar. Entendeu? Porque ele demora um tempo a digerir, e vai tentar digerir mesmo, porque ele entende que aquilo foi uma palavra de Deus. Né? É o Espírito quem toma a iniciativa de suscitar na igreja um novo carisma em função da santidade, do crescimento perene, do crescimento e perene juventude da igreja. Então o Espírito Santo sabe o que o nosso tempo precisa. Então ele inspirou um carisma, é o próprio Espírito. O fundador aparece como seu instrumento nessa particular ação. Porque Deus não conseguiria ir virar a Torre de Babel, né? Se Deus ficasse falando, né? Confusão que ia virar se Deus não fosse organizado de forma que partisse de uma pessoa. Imagina se partisse de todo mundo, né? Cada um ia achar que a sua inspiração é mais importante que a do outro. Então acaba Deus inspirando de forma muito organizada, né? O Espírito conduz por um itinerário todo particular de vida. É um itinerário da vida toda, né? Que nos diz algo de santidade, de ação cuja reconstrução genética é fundamental para colher o nascer e o desenvolver-se da ideia fundacional e dos seus elementos constitutivos. É o que a gente diz. A história particular, a história de experiência com Deus, a história dos fatos nos dizem algo. A essa dimensão carismática é ligada a vivacidade criativa do fundador, que sempre deverá permanecer como característica de todo o instituto. Normalmente todo fundador é muito criativo, né? Pessoa que é corajosa, criativa, e é uma necessidade. Deus deu esse dom, né? Mas que às vezes a pessoa seja tímida, ela é criativa, corajosa para ir à frente.